Ele pega um quadro, tá? E a proporção área para imagens, não tem nada a ver com odontologia, tá bom? Ele pega esse quadro e divide em 3 terços. Não vou dividir o outro aqui, mas você percebe que se eu passar uma linha aqui embaixo vai dividir em 3? Se eu passar uma linha aqui, dividir ele em 3 terços iguais. Aí ele fala assim, ó, para você começar a regra de proporção áurea, você vai pegar esse quadro aqui e vai desenhar, fazer uma linha do vértice mais longo de um lado para o vértice mais longo do outro. Então você começa a fazer uma linha com maior distância, você tem que calcular a maior distância entre um ponto e outro. A maior distância é assim ou é assim? O que é maior distante? Assim ou assim? Assim. Então começa-se a regra, desenhar a proporção áurea aqui dessa maneira. Deixa eu pegar, porque eu peguei recentemente esse dado de conhecimento que aqui aparece. A borrachinha, Não. Aí o que acontece, ó? Então ele faz um desenho mais longo aqui. Aí o que ele faz? Para encontrar o restante e terminar o caracol, aí ele determina. Agora você pega a parte menor, o terço que você separou do seu quadrado, e divide em mais 3 terços. Aí você pega isso aqui e divide em mais 3. Se eu botar outro traço aqui, ele vai dividir também a mesma coisa, né? Só para vocês entenderem. Eu vou apagar. Aí ele pega esse quadro que está maior e desenha a mesma linha, ó, a maior distância, tá? Aí agora ele vai para esse quadrado menorzinho e faz a mesma coisa, divide em 3 terços. Vou dividir aqui, ó. Tá? Se eu colocar aqui outro tamanho, também fica da mesma forma, não é isso? Mas aí eu pego a linha e vou desenhando. Tá? Aí ele pega esse quadradozinho menor aqui e divide em mais 3 terços. Aí eu vou pegar e dividir aqui, ó. E aí ele pega a linha e continua desenhando aqui, ó. Aí ele pega esse quadradinho menor e divide em mais 3 terços. E aí ele vai desenhando um caracol. Tá vendo? E isso vai formando um caracol. Então é isso que eles usam para fazer regra de proporção áurea. E dentro desse formato eles desenham as... Enfim. É isso que eles usam. Agora, como eles usam isso em imagem, eu não sei. Na odontologia, eu sei que ele usa aquela regra de visualização. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Olha aí, ó. Ele pega aqui, ó, o incisivo central, coloca a regra de proporção áurea nele, né? E determina o quanto vai expor o lateral, o central, o canino, tá? E lógico, associado a isso, vocês vão ter que usar as especialidades para fazer. Ah, vai ser com dentística, vai ser pele, prótese, vai ser orto. Como é que vocês vão determinar? Tá? Isso é um procedimento. Olha aí a proporção. Esse template, pessoal, me cobrem também. Eu tenho esse template em PowerPoint. Então você pega esse template, pega os dentezinhos que tem também nos templates e coloca aqui, ó, do tamanho certinho. Tá? E aí, a partir disso, a gente começa a fazer o desenho de planejamento digital. Tá? Esse é uma forma de planejamento mais raiz. Tem os aplicativos, Smile Cloud, tem aplicativos para poder fazer o planejamento para você. Isso aqui já vem tudo meio que proporcional. Os dentes já vem, você só vai botar em cima. Aquele que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas aqui é a forma como ele chega nesse momento. Tá? Não adianta eu pegar aqui para você e dar um curso de Smile Cloud, um curso de um programa específico, um curso de PowerPoint para você fazer planejamento digital. Não tem como. Tá? Aí vocês têm que buscar isso. Mas eu estou dando aqui a forma como é feito. Tá bom? E posso passar o template para vocês também. Tá? Aí o que ele diz no terceiro, na relação entre central e lateral? Lateral muito laterais muito estreitos, eles são antiestéticos. Tratamentos multidisciplinares são necessários. Então determinar a visualização entre central e lateral ela é importante. Tá? Vocês já viram essa régua?
Essa é uma régua de Schuh, também chamada régua de proporção, tá? Ela vende, você determina através da linha. A linha já te dá uma proporção. Então, se você coloca aquele na base do central, né? E ele está marcando a linha na distal, no final da vermelha, ele tem que ter a proporção do final da vermelha aqui e a proporção do final da vermelha aqui. Assim como se for na azul, aqui é mais para incisivo central inferior, ou se for os maiores, tá? Ela dá essas proporções. Isso é importante também, ó. Vou abrir para você. Abrir e vou colocar aqui, ó. Aí tá pelo iPad. Vou tirar, tá maior aqui. Aqui, ó. Essa regra também é a que eu mais utilizo, tá? Tanto a 65 quanto 85, tá? Ele diz aqui, ó, de 75 a 80 o incisivo central, tá bom? 65% para o incisivo lateral, tá? Então, se ele tem 10, ele usa 6,5 de largura. Só que o que eu mais utilizo, pessoal, é essa aqui, ó. Altura, largura. Então, se você tem a largura de X, você tem a altura mais 1,25. Tá? Então, vamos lá. Você tem uma largura determinada de 8, você multiplica vezes 1,25 ou 1,33. O que ficar mais proporcional para você, você pode utilizar. Tá bom? Esse é muito importante também. Tá? É uma outra forma também de saber proporção. Bom, 3, o terceiro já foi dito, proporção entre dentes anterano-superiores, presença de diastemas. O que é que vocês acham disso aí? Tem gente que gosta de... Ó, começou falando. Cheguei uma vez com uma paciente, fiz um planejamento para ela. Lógico, fechando o diastema, ela falou, não é isso que eu quero não, eu não vim aqui para isso. E aí foi terrível, porque isso é o que? Falta de queixa principal. Olha como a queixa principal une vocês. Você não ouviu o paciente. Eu vou dizer que foi eu mesmo. Então assim, presença de diastemas, pessoal. Chama atenção, chama, né? Porém, contudo, no entanto, o que diz a literatura em relação a isso? Em 2006, o Kokich e colaboradores, ele fala, ó, menor ou igual a 2 milímetros. Menor ou igual a 2 milímetros. Diastemas em outros locais de zona estética. O que ele me diz aqui, ó? Influência de espaços entre laterais, né? E percepção estética entre os ortodontistas e pessoas leigas. O artigo fala tanto entre orto quanto pessoas leigas. Para eles chegarem a esses números, pessoal, menor ou igual a 2 milímetros, existem artigos que, de fato, né, mostram isso. Então, o Machado, o próprio André Machado, ele tem um artigo de 2013 que ele mostra, ó, relação entre os centrais, né? Nesse artigo ele mostra afastamento entre os laterais, tá vendo? Lateral e central, aí você tem sem afastamento 1, 2 e 3 milímetros afastados. Isso é lógico, pessoal, é editado, tá? Entre lateral e canino, tá vendo? Ó, o lateral com diastema dos dois lados, tá? E afastamentos maiores também, tá? Então o que ele diz? Diastemas em zonas estéticas são antiestéticos, tá? Isso é ponto. Você tem, assim, por obrigação, propor isso para o paciente. Se ele quer ou não, problema dele, tá? Recomenda-se o fechamento de todos os diastemas.
Só que lá em 2006 eu tenho uma literatura que me fala menor ou até 2 milímetros passa desapercebido, tá? Acima disso. Então, minha recomendação, por já ter passado por essa experiência, perguntem ao paciente, tá? Principalmente quando tiver até 2 milímetros, tá? Antes disso, depois disso você já pode fazer uma proposta até para ortodontia, né? Para o paciente movimentar. Design gengival, já saí um pouco da estética branca dos dentes e vou para a estética rosa, tá? É importante vocês entenderem design gengival. Tá baixo assim. Estética branca para estética rosa, tá? Então, ó, o que a gente tem ali? Uma linha reta passando entre os entes de centrais e caninos. É um tipo de formato, tá? Porque, ó, você consegue fazer um triângulo entre eles, ó, tá? E esse triângulo, ele é um triângulo estético, tá? Porém, contudo, no entanto, esse tipo de formato de zênite gengival, ele tem que coincidir com o formato de zênite, com borda incisal, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o clássico e o alternativo. Olha só, quando você tem as bordas dos incisivos centrais, ou o zênite, ou um ou outro, tá? Se você tem o zênite gengival dominado por canino e central, as suas bordas também se coincidem. Olha lá, ó. Tá? Isso já é um planejamento que vocês podem ter, tá bom? Já fica um design que a gente chama de design reto, não está em prato fundo, tá? Olha lá, ó. Agora você já tem um design diferente. Quem é que está dominando? A linha dos caninos, não é isso? Olha lá, ó. O clássico, tá vendo? Caninos e centrais tocando, tá? E um perfil reto. E o outro é caninos. O que é que você está dominando? O que é que está dominando no perfil modificado? Os centrais, que é o desenho de prato fundo, tá bom? Então, você tem só caninos, só as bordas mais altas, e você tem um desenho de prato fundo aqui, ó. Não entendi não. Eu sei que é difícil. Vamos lá. Eu estou falando de design gengival, O clássico beleza? é aqui. Clássico você entendeu. E o canino? Quem está dominando aqui? Incisivo. Nos dentes. Ah, tá. Quem está dominando nos dentes? Qual é isso? Canino. Está tocando em central? Está tocando em lateral? Não. Então, quando o canino domina, o formato dos seus centrais tem que ser em prato fundo. Que é, quem é que domina aqui? Centrais. Quando você tem canino e central na mesma altura de gengiva, o desenho inferior é central e canino dividindo, é aquele formato clássico. Então, no caso, se eu for fazer uma gengivoplastia, eu tenho que olhar as bordas incisais para ver qual Exato. vai ser o design da gengiva. Exato. Se você for optar para mexer nos dois, porque você vai mexer nos dois, eu opto aqui. Já vou dizer para vocês. Eu gosto da dominância do canino, tá? No caso, eu perco em cima e compenso na incisão. Mais ou menos isso. Não a mesma. Não a mesma proporção. Isso, mas sim, você faz com que domine o seu central e tenha a borda de canino mais acentuada, tá bom? Isso são trabalhos. Olha aqui, ó, prato fundo, canino dominando, tá vendo? Gengiva soprando, tá? Isso são dois padrões estéticos, o clássico e o modificado, tá? Viu como é legal isso? Isso soma muito, tá? O procedimento de vocês. É por isso que eu digo vocês estão em reabilitação. Vocês têm que pegar um curso de imersão de cirurgia plástica. Isso aqui não pode sair do seu consultório. Não tem como. Você resolve isso aqui muito fácil, tá? Então,
endodontia e cirurgia plástica de ressecção e até de enxerto, tanto de remover gengiva como de colocar gengiva, tem que estar na cartela do protesista. Tá bom? Ah, eu odeio cirurgia, eu odeio sangue. Vai ficar difícil, mas você vai ter que passar para o colega fazer. Você deu tanta confiança ao seu paciente e não vai conseguir operar ele. Porque você está dominando, você está sabendo tudo que você tem que fazer. Só que você não faz. Então você tem que estar na sua cartela o curso de cirurgia plástica para adulto perimplantar. Estou mentindo, Ananda? Não. Fala aí. Não estou vendendo para vocês também não, porque o cara é amigo, irmão, parceiro, só que é a mesma coisa que eu, cara. Desse jeito ele entrega mesmo, tá? Então assim, faz para abrir a mente, tá? Abrir a mente e executar, é lógico, tá? E outra coisa, agrega também, tá pessoal? Só para você ter ideia, cirurgia de enxerto, de conjuntivo hoje, poxa, eu preciso de mais tecido para meu provisório. Para meu provisório ficar mais dentro da gengiva, ficar com um formato mais natural. Enxerto de tecido conjuntivo hoje R$ 1.800. Uma cirurgia. 30 minutos, 40, não 50. nada, E não gasta nada. Lâmina de bisturi. Você prefere fazer 3 terceiros molares ou prefere fazer um conjuntivo? 1000 vezes um conjuntivo. Isso é muito. Para! Quanto que você cobra no terceiro molar? Assim, na maioria das vezes você não cobra nada. Paciente você cobra. Na verdade, eu estou falando em relação à prática. Mas é prática, é manequim, é pegar, comprar um manequim 2 vezes. Comprar onde esse manequim, você me dá referência, vou comprar de novo, vou fazer de novo no manequim. Você só pega mão se vocês fizerem. Vocês não vão fazer aqui uma vez na imersão e vai para a boca do paciente. Tem gente que tem mais destreza do que outro, pessoal. Não tem destreza ainda? Outro manequim. Instrumentais específicos, fios específicos, não é isso? Mas vocês vão fazer o caso. E vai agregar muito aumento de coroa clínica, gengivoplastia, enxerto de tecido conjuntivo. Só isso aí abre um arsenal de procedimentos para vocês. Tá? Cirurgias periimplantares em tecido mole, enxerto de tecido conjuntivo, queratinizado ali para implante. Muito. Não é pouco não, é muito. Tá? Tem que fazer o que dá, pessoal, o que dá retorno para vocês. Não adianta vocês virem aqui perder o tempo de vocês e ficar pagando aqui sem ter retorno. Para mim não faz sentido. Vocês têm que botar a mão na massa e ganhar dinheiro. Margem gengival. Então tem o 5º mandamento. Margem gengival dos cílios centrais deve estar no mesmo nível ou levemente de 1,5 mm ou de 0,5 mm a 1 abaixo dos caninos. Aí seria o clássico. Isso. Então o que ele tem que estar ali? Os caninos no design gengival, os caninos são quem domina. Então, ou você leva a margem do seu central para ficar igual ao canino e usa ele como clássico, reto, ou usa ele como modificado, levemente abaixo, de 0,5 mm a 1, relacionado ao central. Eu falei alguma coisa de lateral? Não, o lateral vai estar mais baixo ainda, para fazer aquele triângulo que vocês viram. Beleza? A margem gengival dos laterais deve estar no mesmo nível do central ou levemente abaixo. Eu gosto de levemente abaixo, para fazer o triângulo. Tá? Com a dominância dos caninos e com o desenho de prato fundo. Esse é, para mim, o ideal. Tratamento multidisciplinares são necessários para ajuste de design gengival. Você vai deixar sair da sua clínica para fazer? Não, vai fazer. De que jeito? Aprendendo. Onde eu. Se eu não me engano, tá para setembro. A outra turma dele. E já tem uma galera da especialização de dentística e prótese que não fizeram no começo, teve as oportunidades, não fizeram e vão fazer dessa vez agora. Quer dizer, terminaram a especialização, sabem da necessidade, mas não fizeram. Exposição gengival, pessoal. O quanto você vai indicar para esse paciente
gengivoplastia, toxina. Até quanto pode expor essa gengiva? Sorriso alto, médio e baixo. Até quanto é normal? Vamos lá. Até 3 milímetros de exposição. Do zênite gengival até parte de gengiva. Tá? Mais do que isso é anestético. Tá? E aí, lógico, esse diagnóstico ele tem que ser preciso. Para quê? Você vai fazer intrusão com ortodontia, que é um procedimento totalmente inadequado. Nenhum ortodontista quer fazer intrusão, a não ser que o molar esteja extruso mesmo. Tá? Mas em região de canino, nenhum ortodontista quer fazer intrusão. Porque está indo de encontro o que não é para fazer. Você não quer a dominância dos centrais? O que você está incluindo? Está errado. Tá? Você vai fazer gengivoplastia? Não sei. Gengivoplastia vai resolver? Não sei. O paciente vai ficar satisfeito? Como é que está a relação de oclusão desse paciente? Tá? Será que esse paciente precisa também de harmonização? Além da gengivoplastia, para paralisar o sorriso, baixar mais o sorriso? Será que ele vai precisar de cirurgia ortognática? Será que a maxila dele está rebaixada? Como é que está a exposição dos incisivos inferiores? Tem sobremordida? Será que a maxila dele está baixa? Ele quer fazer ortognática? Ele quer operar? Tá? Mas você precisa dar o diagnóstico para ele. Tá? Você precisa ver como é que está. E outra coisa, vocês conseguem ter essa noção. Quanto mais você visualizar em casos como esses, vocês podem melhorar. Mas muitas vezes o paciente precisa disso aqui, ó. Principalmente esse paciente com a maxila baixa e avançada, chamada aquele classe 2. Você tem os incisivos centrais lá atrás. Esse paciente é um paciente de cirurgia ortognática, tá bom? Que você não resolve com gengivoplastia, não resolve com toxina. Esse paciente sempre vai ser insatisfeito, porque a oclusão dele não tem oclusão. Aí você vai ver molares desgastados lá atrás, porque ele não toca os centrais. Tá? Exposições gengivais de até 3 milímetros não são antiestéticos. Tá? Então você pode. Quantos de vocês meninas aqui sorriem e mostram gengiva? Sabe o grau de exposição? Tá? Então até 3 milímetros, ótimo. Evitar a intrusão de incisivos superiores, tá? Principalmente os centrais. Está indo contra o que a gente propôs lá no primeiro mandamento. Tá? Então você não faz essa proposta. Não existe essa proposta de intrusão. Tá? O tratamento de sorriso gengival vai ser norteado pelo quê? Pelo diagnóstico, a etiologia. Você tem que saber a causa do sorriso gengival. No curso de imersão você sabe disso? Você aprendeu isso? Não passou, não foi? Então precisa aprender. Precisa aprender. Tá? E aqui a gente vai terminar isso para vocês. Se tiver caso, vocês vão ver isso. Tá? Outro mandamento, pessoal, corredor bucal. Tá? O que é permitido? O que é estético? Estreito, quando eu falo de corredor bucal estreita, porque não tem espaço. É aquele lá, ó. Tem espaço aqui? Não. Como é que você mede corredor bucal? O quanto que é permitido? Aqui é um corredor largo, tá vendo? Maxila atrésica. Corredor largo. Se eu pegar, como é que se mede? Paciente sorrindo, canto da boca até a borda vestibular do molar. Se a gente tiver mais que 5 milímetros, eu estou diante de um corredor bucal largo. Se eu tiver entre 5 e 2 milímetros, eu estou diante de um espaço ideal, que é aquele ali, ó, intermediário. Se eu tiver menos que 2 do canto, quando eu falo canto, pessoal, não é canto externo, tá? É canto interno. Tá
bom? Então vocês pegam ali, mede do canto interno com um compasso. Não é o compasso de Willis, é o compasso de ponta seca. Vocês têm o compasso de ponta seca, sorria paciente, daqui de dentro para a borda vestibular do central se abre seu compasso. Pega o compasso, bota na régua e vê quanto é que está o corredor. Às vezes, visualmente, você já tem a noção, tá? Médio, fechado, né, estreito e largo. Tá certo? E esteticamente, qual é o... Calma. Nanda. Tá no 7º mandamento, mano. Você gostou, né? Isso aqui é tipo 10 mandamentos. Mas eu não fiz isso não. Foi o André que fez. O corredor bucal não é um aspecto crítico na estética do sorriso. Isso é importante você saber, tá? Ou seja, isso é um aspecto que envolve aparência, relação com o paciente, tá? Tem muita gente que tem o corredor de diversas maneiras. Corredores intermediários são mais atrativos, né? Os amplos, que são aqueles largos, os estreitos, eles são mais antiestéticos. Aquele cara que sorri vai morder a bochecha, não tem espaço nenhum, tá? São os piores, tá? Evitar corredores amplos, indicando expansão maxilar se for necessária. Então aí está o 7º mandamento, Ananda. O pior de todos é o largo, é o estreito, tá? Aquele que o cara sorri e fica igual aqueles dentes firmino, toma a boca inteira, né? Não tem corredor algum, tá? E a antiestética, às vezes até funcionalmente também, que o paciente, você vai olhar a linha alba dele, está marcada toda, porque ele morde muito a bochecha, tá? Por ter esse corredor estreito, tá? E os amplos, que são aquele quando o paciente tem a maxila trésica, tem que ver como vai fazer essa expansão, ou com orto ou com cirurgia ortognática, tá bom? Porém, identificar para saber como vai tratar, tá bom? Vocês não têm aí de fato como mexer em corredor bucal, vocês têm como modificar quando o paciente tem uma prótese total, uma prótese sobre implante, aí vocês vão desenhar o corredor, beleza? Linha média e angulação do incisivo central, conhecem não? Tudo certo na Bahia? E aí? Eu percebi que ela não tem a linha média. Tá vendo? Vocês. Toda vez que eu vi, ela vou ficar olhando. Exatamente. Olha lá. Ela chega um pouquinho ali. Mas assim, o que diz o mandamento? É antiestético? Até quanto? Vamos lá. Desvios de linha médias são menos relevantes do que as alterações de ângulos na zona estética. Então é melhor você ter dentes com desvios laterais, porque você tem desvio de linha média, do que para frente ou para trás. Dentes muito para dentro ou dentes muito para trás são mais antiestéticos do que dentes movimentados lateralmente. Bom? Desvios de linha média a partir de 2 milímetros em qualquer nível de angulação, ou seja para dentro ou para trás, ou até na melhor posição possível, eles já devem ser corrigidos, tá?